Olá, segundo ano. A Procate tá aqui. Hoje a Procate colocou uma coisa diferente aqui. Decidi colocar a câmera pra gente poder se ver um pouquinho na hora da atividade, tá bom? Tem alguns alunos aí que às vezes não conseguem estar no Meet, então a Prof decidiu colocar agora a imagem para ficar mais fácil para vocês me verem, né? E não associar a imagem a também a voz da Pro, tá bom? Então vamos lá, nossa aula de hoje é a aula de matemática, hoje dia 4 de junho de 2020. E o tema da nossa aula de hoje é resolvendo problemas, tá bom? Página 70 a 75. Então quem não tiver aí com o livro, pode colocar o livro aí já no jeito pra gente poder fazer a atividade, combinado? Então, vamos lá ver o nosso documento do SAI? Estamos aqui, então, pessoal, no nosso documento do SAI, lá, que a gente sempre tem que olhar. Todas as vezes nós temos que entrar lá no nosso, ou no nosso aplicativo do Sapiens, ou no site do Sapiens, lá na rede do Sapiens, na rede do aluno, tá bom? Para poder olhar, porque aqui, às vezes, tem informações que nesse vídeo, às vezes, a Pro não consegue expressar certinho, tá bom? Então, sempre tem que ler também esse documentinho aqui, combinado? Então, nós temos lá todas as informações, né? O tema, as horas que nós vamos usar. Nós temos aqui, vai ter o link desse vídeo aqui, ó, que a Pro tá gravando agora. Hoje nós temos o nosso Meet às 9h30. E nós temos às 11h30 o nosso Hangout. O Hangout é pra gente tirar dúvidas, tá bom? Lá das atividades dessa semana. Pode me chamar lá no Hangout pelo nosso chat lá, que as mamães têm, que a Pro consegue tirar todas as dúvidas, combinado? Aqui, pessoal, ó, muito importante. Ontem, na nossa aula de história, a gente já fez um teste aí do nosso formulário, não é? Para nós podermos treinar aí como mexe nessa ferramenta que é o formulário, tudo bem? Eu acho que foi super tranquilo, então a Pro deixou esse recadinho aqui de importante pra gente não esquecer, olha lá. Hoje, ao final de nossa aula, faremos uma atividade para testarmos as ferramentas que serão utilizadas nos trabalhos e atividades avaliativos das próximas semanas. Então, na próxima semana, os trabalhos que a gente vai fazer e as provas que a gente vai fazer lá no final do mês serão através desse mesmo processo aí, dá para eu mandar o link e você ir clicando, tá bom? Ao final da aula de hoje, enviarei o link no chat do nosso Meet. Então, ó, a Pro já ensinou ontem como é que faz. Então, hoje é o mesmo processo. Eu vou mandar lá o link e vocês vão clicar e aí a gente vai ler as perguntinhas e responder juntinhos, tá? Tem que fazer na hora junto com a Pro. Os alunos deverão apenas clicar no link e responder as alternativas junto com a professora, né? Junto com a Pro aqui. E qualquer dúvida a gente tira lá ou no Hangout de hoje, tudo bem? Então vamos começar nossa aula de matemática de hoje. Olha lá, pessoal, aqui estamos então na nossa atividade hoje de matemática. E qual que é o nominho aí hoje do nosso conteúdo? Resolvendo problemas. A Pro já explicou lá em cima o que eram os problemas, né? Como que eles são desenvolvidos. Nós sabemos que problemas são pequenos textinhos, tá bom? E dentro desse texto aí, nós temos que resolver alguma operação. Mas vai ser tudo explicado aqui, a gente vai ler junto. Então, pessoal, dedinho em cima aqui, ó, pra gente poder ler o nosso texto. Olha lá. Para resolver um problema, você precisa fazer um planejamento, criar estratégia e tomar as decisões. Então, para você resolver um problema, você precisa se organizar, planejar. Olha lá o quadrinho da nossa costureira ali, ó. Vamos ler o que tá escrito? O tecido não é suficiente para fazer a manga do vestido. Vou resolver esse problema escolhendo
outro modelo. Então, olha lá, a costureira estava com problema, ela viu que ela não tinha tecido para fazer aquele vestido, né? Então, o que ela fez? Como que eu resolvo esse problema? Eu não tenho tecido? Eu vou chorar? Vou me descabelar? Não, eu posso arrumar uma outra peça, um outro tecido, né? E fazer, né, um outro modelo de vestido com uma outra cor, com outro corte, ok? Então, até aí, ela conseguiu solucionar esse probleminha dela aí de não ter o tecido. Então, vamos descendo lá pra gente poder ver a próxima página. Então, olha lá. Opa, voltou aqui, vamos lá. Página 70. Então, olha lá. Você também pode registrar como pensou usando desenhos, operações ou palavras. Olha lá. Pode registrar aqui, ó, esse probleminha. Então, ó, ela quis resolver o problema trocando tecido. Mas tem gente que faz probleminhas escrevendo esses probleminhas com números. Então, vamos descobrir aqui o que a gente pode fazer para criar um problema. Então, olha lá. Número 1. Resolva o problema, ó, dedinho aqui, pessoal, lendo, viu? Leitura, ó. Resolva os problemas a seguir da sua maneira. Registre como você pensou para resolver cada situação. Então, ó, você também pode registrar como pensou usando desenhos ou operações. Então, aqui, ó, ou você pode fazer a sua continha, ou você pode desenhar, tá bom? Então, olha lá. Letra A, olha lá, Beatriz, tem uma Beatriz na nossa sala, será que é a nossa Bia? Beatriz ganhou um aquário enorme e 9 peixinhos. Como havia muito espaço, a mãe dela resolveu comprar mais 7 peixinhos. Com quantos peixinhos Beatriz ficou? O que você pode fazer aqui, segundo ano? Você pode desenhar os peixinhos. Olha lá, vamos ver se a Pri consegue desenhar um peixinho aqui. Desenhar os peixinhos, olha lá. Os 7 peixinhos que ela ganhou. Peraí, vamos lá. Olha lá o que a Pri fez, ó. Fiz um peixinho ali improvisado. Você pode desenhar os 7 peixinhos aqui, ó. E depois desenhar mais 9 e contar para saber quanto que deu. Vai encher esse retângulo aqui de peixinhos. Mas é uma forma de você resolver o problema. É uma forma de você desenhar os peixinhos, né? E somar para ver quanto que deu. Ou você pode também simplesmente fazer a sua continha. Você pode fazer a continha como a gente aprendeu de duas maneiras. O 7 mais o 9, aliás, o 9 mais o 7, 9 mais 7, e colocar o sinal de igual. Qual será o resultado aqui, hein? Qual será 7 mais 9? Não vou dar o resultado. Ou você pode fazer a continha de pé. Olha lá, como que você faz a continha de pé? Coloca o 9, embaixo você coloca o 7, o sinal de mais, não pode esquecer. Faz um tracinho aqui embaixo, peraí, deixa eu colocar um bem debaixo do outro. Faz o tracinho aqui embaixo. E coloca o resultado aqui, que a gente não sabe qual é. Então, pessoal, vocês têm três, né, maneiras de fazer isso. Podem desenhar o peixinho, podem fazer a conta deitada ou podem fazer a conta de pé, tá bom? Quem souber desenhar lá a casinha da dezena e da unidade, quiser desenhar aqui, ó, colocar dezena e unidade, também pode, tá bom? Então, a nossa continha é essa. Eu vou ler o meu texto. Como que eu resolvo um problema, Pro? Muito fácil. Você lê o seu texto. Primeiro tem que ler, porque essa aqui não é essa aqui é uma operação que a gente não consegue saber só olhando ela montadinha. A gente tem que ler o texto. Então, a gente lê o texto. Li o texto, eu pego os números que tem no texto e eu
tenho que ler para eu saber se a minha continha é de mais ou é de menos. Olha lá, ó. E como que eu descubro, Pro, se a minha continha é de adição ou é de subtração? Como que eu descubro isso? Pessoal, tem que procurar as palavrinhas. Percebam que aqui, ó, aqui no nosso problema, tá escrito: como havia mais espaço, muito espaço, a mãe resolveu comprar mais 7. Então, essa conta é de adição ou de subtração? Claro que é de adição, né? Então, pessoal, vocês têm que ficar muito atento com as palavrinhas que tem no nosso problema. Se falou que tem mais, você adiciona. Se falou que tem menos, você tira. É igual com a mãozinha, ó. Quando é continha de mais, você vai colocando, não é? Quando é continha de menos, você vai tirando, tá bom? Muito tranquilo até aí, tá bom? Então, vamos para nossa letra B. Lá na letra B, está dizendo assim, vamos lá. Dedinho aqui em cima pra gente ler a B e descobrir se a minha operação, a operação que eu vou fazer aqui embaixo, é de mais ou é de menos. Então, olha lá, ó. Samuel e Luiz estão jogando dardos. Dardos são esses ganchinhos aqui com pontinha que grudam nesse alvo aqui, tá bom? Os dardos de Samuel são os azuis e os amarelos são de Luiz. O alvo vermelho vale 5 pontos e o verde vale 2 pontos. Então, olha lá. O alvo vermelho vale 5 e o alvo verde vale 2. O alvo é esse daqui, ó. É essa bolinha que é o alvo, tá? Então, tudo que tiver no verde vale 2. Tudo que tiver no vermelho vale 5, tá bom? Veja os círculos e calcule quantos pontos cada um fez. Então, o Samuel e o Luiz jogaram. Os dardos do Samuel são os azuis. Então, é esse daqui, que é do Samuel, e esse daqui. Então, como que eu vou fazer essa operação? É uma conta de adição, por quê? É uma soma de pontos. Eu quero saber quantos pontos o Samuel fez. Então, se os dardos do Samuel são esses aqui azuis, são esses dois. A gente consegue perceber, segundo ano, que tem um dardo do Samuel que tá na parte verde, não é? A parte verde vale quanto? 2. Então, eu vou colocar o número 2. E a parte vermelha vale quanto? 5. Então, eu vou colocar 5 mais 2 para eu poder descobrir qual é o valor de pontos que o Samuel fez. Vamos lá? Pro vai escrever aqui, Samuel. Vamos lá. Samuel. O Samuel dos ganchinhos azuis. Um ganchinho do Samuel está na bolinha vermelha. Então, bolinha vermelha vale 5. Então, vou pôr 5. E aí, depois ele jogou e fez mais 2, porque o dardo dele caiu no cantinho verde. Então, é mais 2. Qual será o resultado dessa conta? Hein? Kate, quero fazer essa conta de pé. Posso? Pode, deve, não tem problema nenhum. Quero fazer assim, 5 mais 2. Posso fazer assim? Pode também. Pode ser na horizontal ou na vertical, vocês que sabem, tá bom? Ou na casinha do valor posicional também. Pode fazer assim ou pôr na casinha como eu mostrei agora há pouco. Certinho? Então, para eu saber quantos pontos o Samuel fez, eu tenho que resolver aí essa continha, tá bom? Agora, não acabou o meu problema ainda, porque está perguntando calcule o quantos pontos cada um fez. A gente já sabe do Samuel. Agora, a gente precisa saber do Luiz. Vamos olhar lá aonde estão os dardos do Luiz.
O Luiz tá com dardo amarelo. Então, olha lá. Esse dardo é do Luiz e esse dardo aqui é do Luiz também. Aonde estão os dois dardos dele? Na parte verde. Quanto que vale o verde? Verde vale quanto? 2. Então, ó, o primeiro dardo do Luiz, cada dardo tem uma pontuação. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, Luiz. O primeiro dardo do Luiz caiu na parte verde, então ele conseguiu 2 pontos. E o outro dardo que ele jogou também vale 2 pontos, porque caiu na parte verde. Então, seria 2 mais 2. Qual é aí a pontuação do Luiz, hein, pessoal? Qual será o resultado dessa conta? Eu acho que esse problema aí tá muito fácil. Vocês não acham? Quem quiser fazer de pezinho, ele na horizontal, pode fazer também, tá bom? Aqui não tem como desenhar, porque a gente já tem o desenho. A gente tem que substituir aí os valores que cada dardo tem por números, tudo bem? Então, já explicamos a letra B. Vamos lá para a página 71, letra C. Outro probleminha para a gente poder quebrar a cabeça. Olha aqui, ó. Letra C. Dedinho em cima. Pessoal, para responder problemas, nós temos que ler com muita atenção, tá bom? Se não ler com atenção, não vai conseguir fazer probleminha, tá bom? Então, vamos lá. Andressa consegue encher 6 copos com uma jarra de suco. Então, olha aqui a jarra da Andressa. Olha lá, ó. Olha a jarra da Andressa aqui. Ela consegue, com essa jarra, dentro dessa jarra, tem 6, dá pra encher 6 copinhos desse aqui, ó. 6. Dá pra fazer bastante suco, né? Dá pra fazer bastante copinho, né? Aí, o nosso problema a nossa pergunta é: quantos copos de suco ela consegue encher se em vez de ela tivesse uma garrafa, ela tivesse 3? Então, vamos fazer a conta? Então, olha lá. A Andressa tem uma garrafa, né? Vamos escrever aqui pra gente poder entender. A Andressa tem uma garrafa. Vamos lá. Uma garrafa. Vou escrever uma, vou colocar o número aqui. Uma garrafa. Só que uma garrafa de suco é igual a 6 copos. É igual, pessoal. Olha o sinal de igual aí que a Pro tá usando. É igual a 6 copos. Certo? Então, eu sei que em uma garrafa só eu tenho 6 copos. Mas e se caso eu tivesse 3 garrafas? Olha lá. Então, vou colocar mais uma garrafa. Uma garrafa é igual a quantos copos? É igual a 6 copos. Ok? Então, tenho 2 garrafas agora. 1, 2. E agora, eu preciso de mais uma garrafa. Vamos lá. Outra garrafa. Muito bem. Cada garrafa tem 6 copos. Ok, Pro, você escreveu aqui, ó. Se ela tivesse 3 garrafas, olha aqui. 1, 2, 3 garrafas. Quantos copos ela conseguiria fazer com 3 jarras, né? Garrafas não, é jarras. Tá escrito jarras aqui, a Pro tá falando garrafas, olha só. Mas, enfim, deu pra vocês entenderem, garrafa e jarra, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Simplesmente, eu vou ter que adicionar a quantidade de copos. Se eu tinha uma jarra e tinha 6, com 2 jarras eu vou ter 6 mais 6. E com 3 jarras eu vou ter o resultado de 6 mais 6 mais 6. Então, eu vou ter que fazer a operação aqui, ó. 6 mais... Opa, vamos lá com o número.
clicar aqui, vamos lá. 6 mais 6 mais, mais 6. Por que que você colocou 3 6 aí, pro Kate? Porque são 3 jarras. Uma jarra só dá 6 copos, mas eu não tenho uma jarra só, eu tenho 3 jarras. Então, eu vou colocar a quantidade de copos que cada jarra consegue encher. Então, uma 6, outra vale 6 e a outra vale 6. E depois eu vou somar 6 mais 6 mais 6. Que resultado que vai dar aí, hein, pessoal? Usa o seu ábaco, tá? Usa o seu ábaco para contar, que tem vários pontinhos lá. E começa. O que vocês podem fazer também para fazer essas contas de maneira mental? Vocês podem colocar um 6 na boca, 6, e colocar 6 na sua mãozinha. Deixa eu achar a câmera aqui. Colocar 6 na sua mãozinha. Tá vendo? Ok. Tem 6 aqui na minha boca, ó, 6. Eu vou começar a contar a partir do número que eu tô na boca. Então, olha lá, vou começar pela mão maior. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vai ficar aqui na minha boquinha. Eu sei que 6 mais 6 dá 12, que eu contei agora. Só que tem mais um 6 aí, então eu vou deixar o 12 aqui na minha boca. 12. 12, vou colocar mais 6 na minha mão. Ok? Então, eu vou continuar contando a partir do... Vou continuar contando a partir do 12 que eu guardei na minha boquinha. Então, vamos lá. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Consegui fazer a conta mentalmente, só contando na minha boquinha e nos meus dedinhos, ok? A gente considera conta mental aquela conta que a gente não precisa escrever para fazer, tá bom? Você faz o cálculo ali na sua cabecinha, igual a Pro fez agora. E não tem problema você usar os dedinhos. Não escreveu é conta mental, tá bom? Não precisou escrever, conseguiu fazer de cabecinha, a gente já considera como mental, combinado? Então, eu vou ter que fazer essa continha aí. Ah, Pro, não consigo fazer mental. Fico triste? Claro que não. Não conseguiu fazer mental? Tenta fazer a continha usando o seu ábaco, fazendo bolinha, fazendo tracinho, o que você achar mais fácil, tá bom? Letra C, letra D, né? Letra D. Para comprar os enfeites da festa de aniversário da filha, Dona Manuela levou 20 reais. Então já temos um número. 20. Ela comprou balões e lembrancinhas. Toda a compra custou 17 reais. Então, pessoal, ela tinha 20, né? Ela tinha 20. Mas ela gastou daqueles 20 reais que ela tinha, ela gastou 17 para comprar os balões e as lembrancinhas. Quanto sobrou? Ela tinha 20, tirou 17 para pagar a conta. Quando a gente vai no lugar, a gente paga a conta. Então, pessoal, eu vou ter que fazer aqui que continha mesmo. O 20, que era a conta que ela tinha. A minha continha vai ser de mais ou de menos aí? Ela ganhou dinheiro ou ela gastou dinheiro? Se ela gastou para poder pagar, então a minha conta é de subtração ou de adição? Pensa bem, hein? Tirar é o quê? Nem vou fazer essa continha aí, vou deixar para vocês tentarem, tá bom? Olha lá, ó. Então, eu vou fazer 20 e o 17. Eu só tenho que descobrir agora que sinalzinho que eu ponho aqui. Quem gastou faz conta de menos ou de mais. Quando a gente tira, é de menos ou de mais? Então, se você sabe, coloca o sinalzinho aqui, ó, tá bom? Coloca o sinalzinho aqui, fecha a sua casinha de valor posicional e faz a sua conta. Quero ver aí quem vai acertar.
Eu acho que com esse monte de dica aí que a Pro deu vai ser facinho. Letra E. Carla coleciona adesivos. Mais um problema aí, ó. Ela tem 18 repetidos com animais e personagens de desenhos animados. E vai dá-los para os primos Elisa e André. Ela vai dar esses, ela tem 18 repetidos. E ela vai dar para os primos dela, que ela não quer esses quadrinhos, essas figurinhas repetidas. Então, olha lá, esses adesivos. Então, vamos lá. Elisa prefere os adesivos de animais. André, os de personagens. Carla, então, deu 9 adesivos para Elisa. Quantos adesivos André recebeu? Então, olha aqui. Pensa bem, segundo ano. Vamos pensar com carinho. A gente tem que usar, lembra sempre do que a Pro falou. A gente sempre usa os números que aparecem no nosso problema. Ah, Pro, às vezes eu não entendi o problema. Eu li, não consegui entender. Então, se você leu muitas vezes, não conseguiu entender, não precisa ficar desesperado. Usa aqui os números que você acha no problema, ó. Tá vendo? Usou os números. E tenta saber se nesse problema ela falou, se nesse problema foi mostrado pra gente, se ele tirou ou se ele ganhou, se ele gastou ou se ele ganhou, tá bom? Você só tem que descobrir se a nossa continha é de mais ou de menos. Se for ganhar, se for ganhar de alguém, né, é de mais. Se for dar, se eu dei não é mais meu, então é de menos, tá bom? Então só tem que prestar atenção nos números e tentar achar qual que é o sinal da minha conta. Então eu já sei que os dois sinais são aqui. E eu sei também que a Elisa decidiu, olha lá, decidiu dá-los para os primos. Então quer dizer, ela vai gastar, ela vai dar esses adesivos, não vão ser mais dela. Então olha lá, se ela tinha 18, vou ajudar vocês aqui. Se ela tinha 18, olha lá, 18, ok? Menos quanto? 18 menos 9, que são os números que estão aí, ok? Pro, é um número muito alto, Pro, eu não sei fazer conta com esse número grande, Pro Kate. O que eu faço? Vamos fazer? Para quem não sabe esse número muito grande, você pode fazer no seu ábaco, você pode tentar fazer a continha aí no papel e você pode fazer a contagem regressiva. O que é contagem regressiva? É aquela contagem que a gente conta sempre do maior para o menor. Então, olha lá, o meu número maior aqui é o 18. Então, eu coloco o 18 aqui na minha boca. 18. Guardo ele aqui dentro da minha boca. E ponho 9. E ponho 9. Peraí, deixa eu achar a câmera de novo. E ponho o 9. Estão vendo o 9 aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Peraí, que a Pro vai achar aqui o lugar certo da câmera. Vamos lá, ó. 5 e 9. Peraí, achei. Aí, muito bem. Que dificuldade! Então, vamos lá. Pro vai fazer com uma mão só que é mais fácil de mostrar na câmera, tá bom? Então, olha lá. Vou guardar o 18 na minha boca. 18. E vou fazer a contagem regressiva de mais de 9. Vou tirar 9, tá bom? Então, deixa Pro fazer um jeito fácil para vocês aprenderem aqui, ó. Olha lá, Pro fazendo gambiarra. A Pro, como a Pro não consegue mostrar as duas mãos na câmera, a Pro não consegue, tentou e não consegue. Então, o que a Pro fez? Coloquei 5 dedos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e mais 4 aqui, que vai dar quanto? 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Então, eu tenho 9 aqui na minha mão. Vou guardar um número maior que não cabe na minha mão, vou guardar na minha boca.
Então, vou guardar o 18. E agora eu vou fazer a contagem regressiva, do maior para o menor. Eu vou tirar 9 do 18. Então, olha, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Agora eu vou tirar esses. 13, 12, 11, tô apagando, ó. 10 e tirei o último, 9. Que número ficou na minha boca? O número 9. Então, eu consegui saber o resultado do meu probleminha fazendo a contagem regressiva, tirando. A contagem regressiva é boa para você fazer contas de subtração, é boa para você fazer contas de menos, tá bom? Então, a regressiva a gente sempre tira, tá bom? Então, é muito bom, é uma tática aí pra gente tentar conseguir fazer a continha de menos, a continha de subtração, tá bom? Então, vamos lá. A gente já sabe que é 18 menos 9, agora vocês só tem que pôr o resultado aí. Ah, Pro, eu não gosto de fazer regressiva. Posso fazer com o meu ábaco? Pode, põe 18 bolinhas lá e tira 9, tá bom? O ábaco é um dos materiais mais importantes que nós temos, dá pra fazer muitas coisas lá, tá bom? Continuando aqui, então, nossa página 72. Aí nós temos aí a número 2. Vamos ler, pessoal? Muita atenção para a leitura, para o que a gente sempre fala, né? Olha como é importante a gente ler agora com esses problemas. Até em matemática a gente precisa ler para saber fazer as contas. A leitura é muito importante para todas as matérias, viu? Então, olha lá. Os problemas têm perguntas, não é? Neste caso, temos de responder as perguntas para resolver o problema. Então, tem o textinho lá. No textinho, eles nos dão um problema. Esse problema, ele é colocado pra gente em forma de uma pergunta. Tá bom, eu tinha 10, vendi 5. Com quanto eu fiquei? É um problema. Então, eles não sabem a resposta. Quem tem que dar a resposta somos nós. Temos que ler para dar a resposta do problema. Certinho? Então, olha lá. O problema esse problema aqui, ó, está a seguir, está sem pergunta. Esse daqui, vamos ler? Sérgio é vendedor de água e sucos nas ruas de sua cidade. Hoje o tempo está chuvoso e poucas pessoas compraram bebidas. Ele saiu com 15 latas de suco e voltou com 8. E dá pra gente entender isso daí? Vocês conseguiram entender? Primeiro que não tem uma pergunta, porque não tem uma coisinha que a gente usou lá na atividade de português, que não tem ponto de interrogação. Se não tem ponto de interrogação, não é pergunta. Toda pergunta tem ponto de interrogação. Então, já tá errado por aí, não tá? A maioria dos probleminhas a gente tem uma perguntinha. Então, olha lá, ó. Sérgio é vendedor de água. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A Pro já leu, né? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Peraí, deixa eu olhar aqui a nossa página lá. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Marque com um X a pergunta que pode ser respondida com as informações desse problema. Então, olha lá. Lá em cima tinha as frases com algumas informações, não é? Aqui eu quero ver quais dessas daqui eu consigo responder com aquelas frases que estão lá em cima. Então, olha assim. Amanhã vai chover novamente? Então, olha lá, ó. Vou voltar lá em cima para saber se tem alguma frase lá naquele quadro que me ajuda a descobrir a resposta. Vamos lá. Vou voltar aqui pra gente conseguir ver. Aí, ó. Amanhã vai chover novamente? Dá pra responder essa pergunta com essa aqui, ó. Sérgio é vendedor de água e sucos na cidade? Acho que não. Com essa aqui, ó. Amanhã vai chover novamente? Hoje o tempo está chuvoso e poucas pessoas compraram bebidas. Dá pra responder com essa daqui? Amanhã vai chover novamente? Ele saiu com 15 latas de suco e voltou com 8. Essa aqui dá pra responder?
estranho, não é? Bem estranho. Então, pessoal, tem alguma... Essa primeira pergunta aqui do nosso primeiro quadradinho, essas frases que estão aqui em cima, respondem ela? Sei lá, acho que não, hein? Então, vamos para o nosso segundo quadradinho? Será que para essa pergunta aqui eu consigo responder com essas frases? Então, olha lá, ó. Quantos salgadinhos Sérgio vendeu ontem? Sérgio é vendedor de água e sucos nas ruas da cidade? Responde isso aqui. Quantos salgadinhos Sérgio vendeu ontem? Hoje o tempo está chuvoso. Pessoas compraram bebidas? Dá para responder com essa? Dá para dar essa resposta aqui para essa pergunta? Acho que não também. E aqui, ó. Ele saiu com 15 latas de suco e voltou com 8. Dá para responder essa pergunta aqui? Quantos salgadinhos Sérgio vendeu? Ele saiu com 15 latas de suco e voltou com 8. Dá para responder? É uma resposta que faz sentido? Então, olha aqui, ó. E a nossa última pergunta? Vamos ver aqui se dá para responder esse último quadradinho com essas frases aqui. Então, olha lá. Quantas latas de suco Sérgio conseguiu vender? Sérgio é vendedor de água e sucos nas ruas da cidade. Quantas latas de suco Sérgio conseguiu vender? Hoje o tempo está chuvoso e poucas pessoas compraram bebidas. Dá para responder com essa? Não. Então vamos para a última chance. Quantas latas de suco Sérgio conseguiu vender? Ele saiu com 15 latas de suco e voltou com 8. Então, qual dessas perguntas aqui mais combinam com uma dessas respostas aqui? A primeira, a segunda ou a terceira? Qual que foi aqui, ó, dessas perguntas aqui, qual que se encaixou melhor aqui nessas respostas? Hein? Eu acho que foi essa daqui, hein, gente? As outras não combinou, ficou uma conversa de doido, não ficou? Então, agora essa daqui eu acho que deu certinho. Então, olha lá. Quantas latas de suco o Sérgio conseguiu vender? Temos a resposta aqui. Ele saiu com 15 latas de suco e voltou com 8. Quantas latas de suco Sérgio conseguiu vender? Então, olha lá. Se a gente juntar, pessoal, essa perguntinha aqui e essa daqui, essa afirmação aqui e essa perguntinha aqui, a gente tem um problema. Então, olha lá, ó. Sérgio é vendedor de água e sucos nas ruas de sua cidade. Hoje o tempo está chuvoso e poucas pessoas compraram bebidas. Ele saiu com 15 latas de suco. Então, aí ele foi sair para vender, né? E voltou com 8, ok? Quantas latas de suco Sérgio conseguiu vender? Temos um problema agora. Conseguimos formar um problema. Fizemos uma historinha, nós contamos o que aconteceu, por que ele não conseguiu vender. Não contamos. E temos uma perguntinha no final para a gente poder responder. Então, aqui embaixo, segundo ano, nós vamos... Embaixo, segundo ano, nós vamos, então, colocar a continha, a operação desse probleminha que a Pro ajudou vocês a formarem, tá bom? Então, olha lá. Ele saiu com 15. Então, vamos colocar o 15 aqui, ó. Vamos usar o número da nossa... Ele saiu com 15. Mas, ele não voltou com 15, ele só voltou com 8. Então, quer dizer que ele vendeu alguns, que ele perdeu ou deixou alguns lá na rua. Então, é 15 menos 8. Qual será o resultado aqui, hein? Façam a operação aí, tá bom? Façam no ábaco ou façam a contagem regressiva igual para o que te ensinou, certinho? Qualquer dúvida a gente tira lá no Meet, combinado? Então,
Vamos lá para a página 73. Na página 73, nós temos aí o seguinte. No anexo 3, você vai encontrar um probleminha em tirinhas. As tirinhas estão fora de ordem. Estão embaralhadas, bagunçadas. Para resolver o problema, primeiro você precisa colocar as tiras na ordem certa no espaço a seguir. Então, vou mostrar para vocês aonde que tá lá as tirinhas. Vamos lá. Olha aqui, segundo ano, aonde estão as tirinhas que a gente tem que cortar. Esse é o probleminha que a gente vai cortar e colar lá naquele quadradinho do exercício, tá? É a página 165, anexo 3, página 165. Arranca essa página, recorta esses quadradinhos aí em volta, bem cortadinhos, tá bom? Cuidado para não rasgar, para não cortar torto, né? Bonitinho. E aí, depois que eu recortar aqui, eu vou organizar esse probleminha, tá bom? Na ordem. Então, primeiro eu tenho que contar a historinha e por último eu deixo a pergunta, tá bom? Então, eu vou dar uma dica aí de como a gente organiza. Vamos lá. Olhando aqui, então, nós temos aí. Em um dos lanches, ela serviu 8 pastéis de queijo e 9 pastéis de carne, um delicioso suco e um bolo para a sobremesa. Carolina vai todo final de semana para a casa da avó Luzia. Quantos pastéis foram servidos nesse lanche? A gente já sabe que a nossa pergunta é sempre a última parte, não sabe? Então, toda vez que a gente vê a interrogação, nesse caso aqui, a gente já sabe que essa é a última parte do nosso problema. Então, eu posso colocar aqui que essa tirinha aqui é a nossa última parte a ser colada. Então, se nós temos 1, 2, 3, 4, 5, essa daqui é a tirinha que eu vou colar na parte 5. Lembrando, segundo ano, a Pro tá ajudando aqui vocês a formarem o problema na ordem, tá? Não precisa pôr esses números que eu estou colocando aqui. Isso aqui é só uma ajuda para na hora que vocês forem cortar e montar, fique mais fácil, certinho? Então, olha lá. Lá ela encontra os primos Mário e Anderson. Dona Luzia costuma fazer lanches bem caprichados para os netos. Então, o que a gente vai começar por primeiro aqui, ó, para poder formar o nosso probleminha. Primeiro, eu sempre tenho que começar com o nome, pessoal, de quem, ou do personagem, ou da personagem, ou da coisa que vai acontecer no meu problema. Então, para eu fazer um probleminha, eu tenho que inventar uma historinha mesmo e colocar números nela depois. Então, olha aqui, ó. Então, eu tenho que colocar primeiramente o nome da pessoa. Como que é o nome da pessoa aqui? Carolina. Então, Carolina. Peraí, deixa eu trocar. Carolina vai todo final de semana para a casa de sua avó, Luzia. Então, essa pode ser a nossa primeira tirinha, ok? Muito bem, a primeira parte do nosso poema, certinho? E aí, qual seria a primeira parte? O que ela vai fazer lá, ó? Lá, ela encontra os primos Mário e Anderson. Continua a historinha dela. Então, ela todo final de semana ela vai para a casa da avó e lá ela encontra os primos dela, o Mário e o Anderson. Muito bem. Anderson, né? Então, olha lá. Agora, o que a gente vai colocar? E aí? A gente já falou que ela vai para final de semana na casa da avó. A gente já falou que lá ela encontra os primos. E aí? O que acontece mais na história? O que daria certo? Dona Luzia costuma fazer lanches ou em um dos lanches ela serviu 8 pastéis? Eu acho que é esse daqui, olha lá, ó. Dona Luzia costuma fazer lanches bem caprichados. Olha lá, então, já disse que a avó dela costuma fazer lanches caprichados. Então, já temos a terceira parte aí do nosso problema. Agora, segundo ano,
qual que é a outra parte que eu vou colocar aí? Sobraram duas. Como essa daqui a gente já sabe que é a última parte, que a Pro já falou, porque tem a interrogação, só sobrou lá essa daqui, ó, que seria a nossa parte 4. Então, segundo ano, a Pro já deu uma ajuda aí, ó, que a nossa atividade hoje tá um pouco extensa, tá? Então, olha aí, a Pro já colocou aí a dica de que ordem a gente deve colar as tirinhas. Ajudei vocês. Então, eu vou recortar e vou colar esse pedacinho primeiro, depois esse em segundo, esse em terceiro, esse em quarto e esse em último. Vou colar um embaixo do outro nessa ordem aqui. Onde eu vou colar, Pro Kate? Lá no exercício número 3. Vamos lá. Aqui, pessoal, vamos colar aqui aquelas tirinhas que a Pro ajudou vocês a organizarem, certinho? Então, eu vou colar uma embaixo da outra. Lembrando, pouca cola, cola nas pontinhas para não ficar com orelha, para na hora que a gente virar a página não ficar aquela coisa dobrada, muito capricho, tá? Ah, Pro, mas eu só vou colar as tirinhas e acabou? Não, um problema tem que ter resposta, não é? Um problema tem que ter solução. Então, aqui embaixo, vocês vão agora resolver o probleminha, não é? Então, qual que seria lá? Carolina, todo final de semana, vai para a casa da avó Luzia. Lá, ela encontra os primos Mário e Anderson. Dona Luzia costuma fazer lanches bem caprichados para os netos. Em um dos lanches, ela serviu 8 pastéis de queijo e 9 pastéis de carne. Então, ela serviu, ela deu, né? Ela adicionou, ela colocou 8 e depois mais 9. Então, ela colocou 8 pastéis de queijo e depois ela colocou mais 9. Depois ela colocou mais 9 pastéis de carne. Então, a mesa aí ficou cheia de pastéis. Então, olha lá. Um delicioso suco e um bolo para a sobremesa. Mas a gente não quer saber nem do suco nem do bolo, a gente só quer saber dos pastéis. Olha a pergunta. Como que eu sei que só quer saber dos pastéis? Porque na pergunta está dizendo assim, ó. Quantos pastéis foram servidos nesse lanche? Só quero saber dos pastéis. Então, eu vou fazer a minha conta. 8 mais 9 é igual a quanto? Hein? É só eu colocar aí, ok? A Pro está ajudando a fazer esses problemas neste vídeo, porque é a primeira vez que nós fazemos probleminhas. Os próximos problemas que nós vamos fazer alguns talvez no caderno, vocês vão ter que resolver sozinhos, sem pedir ajuda para a mamãe, hein? Na raça e na coragem, tá bom? Então, é só resolver. E o nosso exercício número 4 é o seguinte, ó. Agora é sua vez. Ah, pessoal, antes da gente passar para número 4, a Pro vai passar mais um trabalhinho para vocês. Matemática hoje tá recheada, hein? Recheada. Então, olha lá. Colei aqui as minhas tirinhas na ordem que a Pro ajudou. Certo? Colei. Depois que eu colei, o que eu vou fazer? Depois que eu terminar toda a minha lição, num tempinho, precisa fazer tudo de uma vez, tá bom? Eu vou pegar essa página 73 e vou copiar esse probleminha lá no meu caderno de matemática. Ai, Pro, quanta coisa! É rapidinho, vocês vão fazer, vocês são maravilhosos, vocês copiam muito bem. A gente tem que usar nosso caderninho também e treinar nossa escrita um pouquinho, a nossa cópia, tá bom? Porque a Pro não tá passando lição no quadro, tá? Não, a gente só tá fazendo do livro. Então, a gente tem que treinar a cópia aí, né? A questão visual de olhar e copiar, tá bom? Então, olha lá. Vamos pegar esse exercício da página 73,
vamos colocar do ladinho do nosso caderno e vamos copiar esse problema lá no nosso caderno. No nosso documento de Meet, a Pro colocou, de Meet não, no nosso documento do SAI, a Pro colocou um exemplo lá de como fazer, tá bom? De como seguir. A Pro nem mostrou aqui, eu vou mostrar, peraí, vamos lá. Aqui, pessoal, olha lá, ó, a Pro colocou o exemplo de como vocês têm que fazer, tá bom? Olha aqui, ó. Hoje realizaremos as atividades 70 e 75. Aí, ó, muito importante, não podem esquecer. A Pro não mostrou isso aqui, olha lá. Após realizar a atividade da página 73, copie o problema que montou e sua resolução no seu caderno. Vai copiar o probleminha e vai fazer a continha. A continha lá 9 mais 8 mais 9 que a Pro acabou de falar, tá bom? Copia lá no caderno, só pra gente treinando aí a nossa parte escrita e visual, combinado? Não esqueça do cabeçalho. A Pro Kate colocou aqui, ó, um exemplo de como tem que vir no caderno, olha lá. Data, nome do colégio, título, subtítulo, e aí aqui sempre pulando linha você copia o probleminha, certinho? Então vamos lá. Voltando aqui para número 4, nós temos que fazer o seguinte: é sua vez de pensar e escrever um problema bem criativo. Você pode inventar personagens e um lugar ou pensar em uma situação real. O problema deve ser resolvido usando um cálculo. Então agora é a sua vez de inventar uma historinha, tá bom? Sua vez, pessoal. Invente um probleminha aí. Por exemplo, fui no mercado com 10 reais. Comprei 5 reais em bala. Quanto que eu fiquei de troco? Fui no banheiro e encontrei 2 escovas de dente. Minha mamãe foi no mercado e comprou mais 2. Com quantas escovas de dente eu fiquei? Vocês podem usar personagens ou podem usar uma historinha da sua casa. Fui fazer atividade. Beatriz, Ana Clara, Ana Luísa. Ana Luísa fez 3 folhas de atividade do caderno, 3 folhas de atividade de matemática. E no outro dia, ela fez mais 4 folhas de atividade de história. Quantas páginas Ana Luísa fez nesses 2 dias? Então, eu tenho que criar uma historinha, tá bom? Tenho que criar uma historinha e depois fazer uma pergunta. Lembrando de sempre pôr um cálculo. Olha aqui, o livro deu a dica que a gente pode fazer o cálculo com 6 mais 7. O problema deve ser resolvido usando o cálculo 6 mais 7. Então, os números vocês já têm. Vocês só têm que inventar a história. Tá bom? Pensem aí, vou inventar uma historinha onde tenha 6 mais 7. Então, fui comprar figurinhas para o meu álbum. Eu já tinha 6. Comprei mais 7. Com quantas figurinhas eu fiquei? Ok? Fui jogar videogame com o meu primo. Meu primo ganhou 7 vezes e eu ganhei 6. Quantos nós dois ganhamos? Quantos jogos nós ganhamos ao todo? Eu e meu primo. Quantas vezes a gente ganhou? Ok? Então, esses daí, segundo ano, são só alguns exemplos. Qualquer coisa vocês pedem ajudinha pro papai. Lembrando que o papai não dá resposta. O papai ajuda, tá bom? Não adianta ficar brava aí com o papai, com a mamãe. Não adianta ficar se descabelando aí, tá bom? Vocês são maravilhosos, vocês conseguem. E se não conseguirem lá no Meet, a gente conversa, tá bom? Então, essa aqui é a nossa atividade. Aí depois tem o Connect falando sobre o livro Poemas e Problemas, né?
da autora Renata Bueno, que é muito interessante pra gente ler. E a gente acaba as nossas atividades bem aqui, ó, com essas continhas, tá bom? Calcule mentalmente. O que é calcular mentalmente? É sem fazer a conta, né? Sem escrever a conta. Então, a gente usa aquela tática, ou a tática do ábaco, põe um ábaco na sua frente. Aí pega os dois números ali, ó. Aí o que você faz? Coloca o número maior na sua boca, 50. Vamos ver essa primeira aqui, ó. Coloca o número maior na sua boca, 50. Guarda ele aqui. Pega o seu ábaco, põe 7 bolinhas lá e conta. 7, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ou uso o meu dedinho. Ponho 50 aqui na minha boca e ponho 7 aqui na minha mão. Tá bom? Então, vai ficar como? Vou continuar contando a partir do que tá na minha boca. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Aonde eu parei? 57. Então, posso fazer assim também. Combinado? Então, aí, assim, vocês vão fazer com todas, tá? Pode usar o ábaco, pode continuar, ó. Parei no 40. 40, ponho na minha boca, 2 dedos na minha mão, 1 no meu ábaco, certo? 2. Então, olha lá. 40, 41, 42. Qual que é o meu resultado? O que parou aqui na minha boca? 42. Tá bom? Prestem atenção lá aqui embaixo, ó, nas que são de subtração, nas que são de menos, tá? Uma coisa muito importante que vocês têm que prestar atenção. Os sinais, tá? Pra não fazer conta errada. Se a gente errar o sinal, a gente erra a conta inteira. Então, olha aqui, ó. A letra D aqui embaixo, pessoal. 25 menos 3. Pro do céu, 25 é um número muito grande. Como que eu vou fazer aquela conta? Regressiva. 25 na boca, 3 na mão. 25. Regressiva é tirando, é saindo. Vamos lá. 25. 24, 23, 22. Eu tô tirando o maior para o menor, tá bom? Agora, se fosse 70, se fosse 45 mais 5. 45 mais 5, 45. 46, 47, 48, 49, 50. Ok? Usem aí o ábaco de vocês. Tentem, treinem. No começo, talvez vocês tenham algumas dificuldades de fazer essas continhas mentalmente, tá bom? Mas usem lápis, usem risquinhos, usem bolinhas, usem feijãozinho, o que vocês tiverem na mão aí, tá? Só tentem fazer esse cálculo sozinho. Lembrando de sempre colocar o número maior na sua boquinha e continuar contando do número menor. Então, eu coloco 34 aqui, por exemplo, ó, 39, e continuo contando do menor, que é mais fácil. Cabe na minha mão, cabe no meu ábaco. É mais fácil de juntar os feijões, né? Se for contar com feijãozinho. Quando a Pro estudava, a Pro contava com feijão. Eu tinha um potinho de feijãozinho e ia contando, né? Mas criem a estratégia de vocês, tá bom? Tá muito tranquila essas continhas aqui. Eu espero que vocês consigam fazer. Se não conseguirem, lá no Meet a gente conversa. E lá no Hangout também, nós temos Hangout hoje, tá bom? Qualquer coisa me chama lá que a Pro vai lá dar um help, dar um socorro pra vocês. Certinho? Então é isso, pessoal. Nossa aula acabou. Beijo, beijo, beijo. Até a nossa próxima aula, tá bom? Lembrando que daqui a pouquinho, que no nosso Meet de hoje, nós vamos fazer aquela atividade do formulário. Vai ser bem rapidinho e bem legal, tá bom? Beijo!